Ei, gente, bom dia! Bem-vindos aí ao Power Summit, nessa edição tão especial, uma edição que foca em trabalhar junto performance com princípios. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. É a nossa maior edição até aqui, são 2.010 inscrições. Bem-vindo aí, muito bom, que bom que você veio. E eu queria então, antes de começar, te dar muito boas-vindas. O objetivo desse evento, nós temos dois objetivos principais. E o principal deles, né, é honrar a Deus com os nossos talentos, é buscar em Deus capacitação, é buscar em Deus sabedoria, inteligência, discernimento. E eu queria muito que você soubesse que esse evento é para você. Não para vocês em grupo apenas, mas é para você individualmente, é para você. Você que veio aqui e para buscar algo de Deus. Eu queria para buscar uma inspiração com os palestrantes. Não é? Eu também sou um deles, mas estarão conosco daqui a pouquinho a Isabela, seu Elias, pastor Sandro Gonzalez, não é? Daniel Costa, Josué, são palestrantes excepcionais, todos eles, não é? Ofertaram inclusive sua vinda para cá. Eles nem nada, não querem pagar nem hotel, é gente assim que está fazendo de coração para investir em você, não é? Porque todos nós sabemos que Deus tem feito nas nossas vidas. Então o objetivo desse evento é destravar a sua vida, é te impulsionar para um novo destino, é tocar em você, para que você saia daqui diferente, para que você saia daqui inspirado. Muito mais do que aquilo que nós estivermos falando. Eu queria que você tivesse uma expectativa. Fica atento. Você vai ver que quando eu comecei a participar de eventos como esse no GKPN, e todos os nossos palestrantes são do GKPN, nós fomos transformados. Eu fui inspirado. Ao participar de um evento como esse, a sua expectativa deve ser o que Deus vai falar com você. Algo novo que vai brotar dentro do seu coração. Vem uma unção, não é, que esse evento carrega, que a presença de Deus traz, que a palavra de Deus confirma, e uma graça para te impulsionar, para cumprir todos os propósitos de Deus para a sua vida. O objetivo desse evento é tocar em você profundamente e te impulsionar para um destino abençoado, para o topo, não é? Para algo que Deus quer fazer em você. Então eu sei que tem muita gente aqui, não é, que é bem sucedido, tem muita gente também aqui que está passando por muitas dificuldades. E eu quero te dizer que Deus vai falar com cada um de vocês. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. O que esperar desse evento? Você deve esperar aqui, não um conteúdo muito técnico ou exclusivamente técnico, mas você deve ter a expectativa de receber aqui inspiração, conteúdo técnico também, histórias que vão te edificar, testemunhos. Não é? Você vai receber também graça e poder de Deus. Deus vai te inspirar e vai te impulsionar, você vai receber unção de Deus, você vai receber muita instrução, e as histórias das nossas vidas vão mexer com você profundamente, e também vamos entregar para você algumas chaves, ok? Então eu queria setar a expectativa, você pode ter muita certeza que nós preparamos com muito carinho, não é? Preparamos aqui diante de Deus com excelência, para você sair daqui muito, muito abençoado e abençoada. Antes também, eu queria dizer para você algumas coisas que a gente precisa combinar. Esse evento, ele começa agora, vai até meio-dia e pouquinho. Depois a gente tem um pequeno intervalo de almoço. Nós vamos ter aqui algumas coisas que nós vamos oferecer nesse ambiente. Tem alguns food trucks na porta, tem restaurantes ao lado, mas aqui dentro também vão ter pizzas, muito, e alguns lanches especiais. Então, do lado de cá tem uma pizzaria, do lado de cá vai ter, não é, a cafeteria com vários lanches, quiche, etc., várias coisas. Você pode também fazer seu lanche, conhecer os estandes, não é, ficar à vontade, não ir para muito longe. Você fez sua inscrição, venha. O importante é você continuar até o fim do evento. No final, vamos ter uma coisa muito legal, vão ter sorteio, vai ter uma coisa diferente aí, que o palestrante que vai encerrar vai trazer para nós umas novidades. Então, o evento é todo construído para você ficar aqui o dia todo e no final você receber uma bênção muito especial. Ok? Vamos orar? Vamos pedir a Deus para nos abençoar. Então, eu queria setar a expectativa, fazer esse combinado com você, para você se esforçar e continuar conosco até o final, porque com certeza vai valer muito a pena, todos são excelentes. Surpresa para você, quem vai ser o último,
né? Quem vai estar ali de tarde, deixa você, vem aqui, né? E vai ser muito, muito especial, com certeza. Vamos então colocar aqui Deus mais uma vez no centro, vamos pedir a Deus para falar conosco, né? Eu quero também me dirigir a você que às vezes não é evangélico, aqui é uma igreja evangélica, você é muito bem-vindo aqui, não é um evento religioso, não é? Mas é um evento cristão, e você sabe disso, então você é muito bem-vindo, que Deus toque no seu coração e te abençoe demais. Vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigado, nós te agradecemos, nós te honramos, nós te bendizemos, nós clamamos aqui sua presença, clamamos a unção do Senhor, clamamos, ó Deus, a sua graça, a sua misericórdia, te pedimos que o Senhor nos abençoe. Te pedimos que o Senhor nos visite hoje, nessa manhã, na parte da tarde, que o Senhor use cada palestrante, que o Senhor tome aqui meu coração, o coração de cada um, coloco todos aqui no seu altar, ó Deus, fala com cada um de maneira especial, ó Deus, em nome de Jesus, que todos possam sair daqui, Deus, inspirados e impulsionados, que o Senhor vai já trabalhando, já abençoe, ó Deus, as vidas, ó Deus, já começa a distribuir dons, já começa, ó Deus, e faz uma obra poderosa aqui, a tocar nos corações, a tirar tristeza, ó Deus, a colocar aquele que está preso em liberdade, transformar a tristeza em alegria, Senhor, em nome de Jesus, e abençoe as famílias, abençoe os negócios, abençoe as empresas, a profissão, a carreira, Deus, dá uma nova direção, eu te peço, ó Deus, que esse evento marque um novo tempo, abençoe cada um de maneira muito especial, dá direcionamento de mudança, de próximo passo, ó Deus, dá com clareza, pelo menos uma partezinha da trajetória, abençoe a todos, ó Deus, é isso que te pedimos, a sua presença, no nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, amém. Então, ótimo, vamos então agora começar a minha palestra. Como o título do evento é Performance com Princípios, eu queria trabalhar um pouquinho esse conceito com você, sobre isso que eu vou começar falando para trazer aqui o título do evento para você, ou a mensagem principal, ou o que queremos comunicar de maneira muito especial para você nesse evento de várias maneiras, não é? Eu vou trazer essa mensagem, os outros têm cada palestra tão especial, eu já vi, né, que eu já recebi, mas você vai ver que bênção, que bênção. Bom, performance é algo que nós buscamos na nossa carreira todo o tempo, não é? Mas os princípios são aqueles que governam e mantêm o nosso desenvolvimento profissional dentro dos limites da bênção de Deus. A palavra de Deus nos ensina, e eu quero conversar um pouquinho com você, e eu tenho tanta experiência com isso, eu vejo tanta coisa acontecendo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos, por cobiçarem o dinheiro, eles acabam perdendo a fé e se entregam para muitos desejos nocivos que levam à ruína e destruição. Nós temos que ter muita atenção. É importante que, muito mais do que você querer, claro, você precisa de dinheiro, Jesus falou tanto sobre isso, é o tema que ele mais ensinou, é tão importante, por isso a gente faz o Power Summit, é para você prosperar mesmo, mas o seu coração precisa estar guardado por um princípio, que você não pode ter o amor ao dinheiro como o principal, porque por causa disso, tantos amigos, tantas pessoas que eu conheço, já passaram por sofrimento, acabam se envolvendo com vícios, acabam trabalhando demais, não tem tempo para as coisas de Deus, não tem tempo para a família, perde o casamento, perde os filhos, abandonam a casa, acaba que dá problema, e por buscar tanto a trajetória, por exemplo, profissional e a carreira, acabam ficando com muitas dores no meio do caminho, muitas feridas, e isso não vale a pena de jeito nenhum. Eu quero hoje falar um pouquinho para você da bênção de Deus, que enriquece sem trazer males. Deus é um Deus que abençoa, e a sua bênção é a bênção que enriquece você, de verdade. Você vai prosperar, Ele vai te abençoar, as coisas vão dar certo para você, todas as coisas vão cooperar para você, sem trazer dores. É sobre isso que nós vamos falar agora na minha palestra, de maneira bem clara, mostrando para você o poder dos princípios para governar a sua trajetória profissional. Então, eu queria um pouquinho apresentar minha família para você, ali, olha, pela primeira vez, eu estou apresentando aqui
as namoradas dos meus filhos. Pensa, meu Deus, olha só. Ali, a minha esposa Raquel, que está aqui comigo, está aqui na minha frente, meu pai está aqui também, muito bem-vindo, tantos amigos. Então, meus filhos estão aqui, com exceção desse do meio, que é o Gabriel, né? E a Isadora, essa aqui morena, a Isadora e o Gabriel. O Gabriel, goleiro, está jogando futebol hoje, está no time dele. O Gustavo está aqui, a Valentina, namorada do Gustavo. Tem o Gui, meu filhão que está aí, é Clara, também namorada do Gui, a mais novinha aí na família, mas já tem 6 meses de namoro, o Gui e a Clara, estão de parabéns. Então, gente, essa é a minha família, que a gente ama demais e tão especial. Eu queria falar um pouquinho da minha trajetória profissional para vocês, para a gente começar aqui, dar uma avançada. Eu já falei outras vezes aqui a minha história, então eu vou dar uma super resumida, mas para a gente andar um pouquinho. Nossa vida profissional, meu pai tinha uma empresa muito focada em reformas e comprava, vendia terrenos e também já tinha construído prédios, mas era uma empresa pequena, né? Uma empresa que mexia na época com reformas prediais em Belo Horizonte, pequenos serviços. E quando eu casei com a Raquel, eu era pastor, né? Quando eu comecei a namorar com ela, eu ainda não trabalhava. E por causa de um ex-traficante de drogas que eu já era pastor na época, muito novinho, e então você está falando com um pastor que se tornou empresário depois e continua sendo pastor, né? Então, na verdade, eu sou um pastor empresário, não sou um empresário pastor. Você vai ver que a minha palavra aqui é um pouco mais focada na parte do pastoreio também. É importante para você, por isso vou falar de princípios. Veja bem, nós abrimos uma empresa chamada Shalom Prestação de Serviços, quando eu estava namorando com a Raquel, para dar emprego para ex-traficantes de droga que estavam convertendo comigo numa igreja na favela. E eles não tinham como trabalhar, e precisavam pagar as contas, tinham família, tem as coisas deles, e eles pararam com o trabalho deles, que era vender drogas. Então, um deles, que era um chefe do tráfico na época, numa vila que que eu era pastor, ele me pediu: pastor, eu preciso trabalhar, eu sei mexer com dedetização, desentupimento, limpeza de caixa d'água, caixa de gordura. Pastor, isso é bom demais. Dá dinheiro, e eu falei, mas eu não sei fazer isso não. Ele falou assim, mas por favor, seu nome é limpo, abre uma empresa para mim, aí eu vou trabalhar para você é o dono. E aí eu faço tudo, eu sei fazer, e aí eu vou ganhar o dinheiro e tal. Então, eu orei muito e resolvi abrir a Shalom Prestação de Serviço, que foi quando eu comecei a trabalhar, né, para valer mesmo, quando eu abri a empresa. Foi a primeira empresa que a gente abriu para dar emprego para uma turma muito especial, que estava nascendo de novo, sendo liberta e precisava de oportunidade de trabalho. E a empresa começou a avançar bem, aí eu acabei virando o servente dele, que eu era o ajudante dele, então eu ia limpar caixa d'água, caixa de gordura, caixa de esgoto, desentupir. Depois de muito tempo, eu lembro que a gente, quando casamos, eu e Raquel tínhamos uma Marajó a álcool branca, e saía fumaça no cano de descarga, era tipo um carro do caça-fantasmas. Eu falo isso porque era mesmo, e tinha até o barulho. Então, nós casamos assim, com essa Marajó, e a Marajó era o carro do serviço, da Shalom Prestação de Serviço também. E nós morávamos no apartamento de 1 quarto, e muito felizes, com muita gratidão a Deus, e servindo a Deus o tempo todo, e pastoreando e trabalhando. E pensa num homem que já dedetizou todos os prédios de Belo Horizonte, do centro, à noite sou eu. E chegava em casa com meu olho ardendo e queimando, e a Raquel pingava leite, colírio, batata, tudo que você imaginava. Eu sou muito alérgico, nada resolvia, mas eu fui avançando, e a Shalom começou a crescer. E depois de um certo tempo, nós abrimos alguns lava-jatos, arrendando estacionamento, vaga de estacionamento para lavar carro, e oferecendo, sim, um percentual para o dono do estacionamento. E aí depois, com aquilo, a gente tinha então essa parte de limpeza de caixa d'água, caixa de gordura, dedetização e lava-jatos. Tínhamos 3. Eu lembro que era uma correria. Naquela época nós compramos uma Towner, né? E aí eu troquei a Marajó por uma Towner e depois comprei um Ford Ka para a Raquel, né? Aquele primeiro carro, aquele cabolinha prateadinho, bonitinho, né? Comprei o carro para ela e aí a gente estava melhorando bem. Nessa época aí, a gente começou a fazer alguns serviços com o hidrojato do lava-jato, o melhor que a gente limpava piso de garagem, demarcava vaga, fazia limpeza de fachada, fazia pintura de garagem,
E aí meu pai, não é bobo, não é nada, estava me olhando lá, falou, olha, você pode me ajudar aqui. Ele me convidou para poder trabalhar na Terraço, que é a construtora. Estou acelerando aqui para vocês. E quando a gente começou lá, a empresa era pequena, né? Uma empresa com muito esforço, muito trabalho. Eu lembro que o primeiro carro que nós compramos na Terraço, papai vai lembrar, nós compramos uma F1000, bem usada, e colocamos uma carroceria. Você lembra, pai? Para colocar as coisas das reformas, viu? Um caminhãozinho de apoio para as nossas obras. Eu me lembro bem disso. E Deus começou a abençoar a gente. Agora, no meio dessa trajetória toda, eu preciso deixar uma coisa clara para você. E você sabe disso. O que nos mantém conectados são os princípios. O que nos mantém conectados com Deus são os princípios. O que mantém a gente bem com a família são os princípios. Os princípios de Deus, que são eternos, os princípios da palavra de Deus. E eu me lembro sempre, todo o tempo, eu sempre pastoreando e servindo a igreja, e eu vou voltar a falar nisso para você, mas eu quero te dar uma pincelada, porque eu senti aqui no coração de dar uma pausa. Nossa vida foi melhorando e foi mudando, e a gente precisou tomar um passo foram vários passos. Eu vou voltar essa história depois para você, mas durante todo o tempo. Nada foi mais importante. Muitas vezes fui muito tentado a fazer coisas para crescer mais rápido, aceitar informações privilegiadas para crescer mais rápido, para aumentar de tamanho a empresa, para ter mais oportunidade. Nós nunca fizemos isso. E eu não estou aqui para ficar falando disso, mas a gente sempre prezou pela bênção de Deus, por servir a Deus, por amar as pessoas, por tratar as pessoas como o mais importante. De fato, eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, as pessoas que você trabalha, são mais importantes do que o trabalho, do que o negócio. Nós precisamos conseguir entender que a nossa missão é tocar as pessoas. O nosso objetivo de vida é fazer discípulos para Jesus, é dar de graça o que de graça nós recebemos, é manter o nosso coração com amor a Deus e amor ao próximo e conectar as pessoas. E uma das coisas mais importantes é o serviço a Deus, é estar conectado, servindo a Deus, vinculado a uma igreja. É você abrir sua casa, é você liderar uma célula. E todo o tempo, imagina a empresa crescendo, tudo era eu. Não é? Tudo era a gente. Mesmo a gente que levava o material, a gente que comprava, a gente que atendia os síndicos das reformas, a gente que ia fechar o caixa do Lava Jato, eu já lavei mais de uns 1000 carros. Imagina isso. E aí você vai. E Deus foi conduzindo a gente e nos abençoando muito. Sem a gente, por vários momentos, nós tivemos muitas e muitas lutas. Mas hoje, dizendo para você de uma maneira bem clara, a empresa, depois entramos na Terraço, fizemos uma transição dos empregados e colocamos as pessoas na consultora e fomos avançando e fomos trabalhando com obras industriais e hoje a gente tem uma grande empresa e algum grupo de empresas que está crescendo muito. Eu vou apresentar isso aqui para vocês saberem então o que aconteceu. Olha, aqui é a consultora Terraço, ela tem 48 anos de história. Em 2023 nós ultrapassamos 4.600 empregados, hoje nós temos menos que isso. Esse ano a gente teve um degrauzinho aqui por alguns motivos de redução e daqui a pouquinho já estamos rampando de novo, fechamos muitos contratos, então às vezes acontece isso no nosso mercado. Temos mais de 1000 equipamentos, são 6 empresas do grupo e no nosso nicho específico nós estamos entre as 5 maiores do país, uma empresa enorme, mobilizada no país inteiro, em vários estados e como Deus tem nos abençoado. Então, para você entender como que a gente sai, olha um pouquinho das nossas obras, você pode conhecer, são obras de construção civil pesada, e também, você vai ver uma máquina ali embaixo, esse slide à esquerda embaixo e à direita, são obras de ferrovia, a gente constrói ferrovia, a gente faz manutenção e construção ferroviária, e a gente trabalha com obras de terraplanagem, drenagem, etc., fundações, e base, e movimentação de material, e operação de mina, e várias coisas, e também muita obra ferroviária. Isso é um pouquinho para você entender o que a nossa empresa faz. Então, agora, eu queria trazer para você o texto bíblico que embasa a nossa mensagem, a mensagem de hoje. Queria que você lesse com a gente, né? Vou falar um pouquinho a história de Jabez.
Não é? Olha só o que diz aqui, 1 Crônicas 4, de 9 a 10. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome Jabes, ou Jabes, dizendo: com muitas dores eu o dei à luz. Jabes então orou a Deus, ao Deus de Israel, ele já é um homem, olha só. Abençoa-me e aumenta as minhas terras. Olha que oração poderosa. Você pode fazer essa oração? Deve fazer essa oração. Olha que oração mais linda. Que a tua mão esteja comigo, ou seja, eu quero o Senhor comigo nesse processo. Guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Irmãos, Jabes é uma história tão maravilhosa. Porque veja, a primeira coisa que ele fez, e o que a gente observa aqui logo no início desse versículo? Ele era o homem mais respeitado de sua família. E eu quero falar um pouco sobre isso com você, para embasar a minha mensagem. Veja bem, nós estamos falando que se a Bíblia reconhece ele como o homem mais respeitado de sua família, isso significa, não é, que ele tinha um bom testemunho, que ele tinha um bom exemplo, que ele era um homem competente, que ele tinha princípios, que ele aplicava na sua vida e por isso ele tinha o reconhecimento das pessoas. Ou seja, a primeira referência que nós temos é: Jabes era um homem digno. Jabes era um homem competente, por isso ele tinha respeito. Claro que precisa ter competência para você ter respeito no mercado. Claro que você precisa ter credibilidade, para ter credibilidade você precisa construí-la. E muitas vezes demora tempo para que as pessoas aprendam a respeitar você e a ver: uau, eu vou respeitar aquele homem, aquela mulher, porque ela é extremamente competente e porque ela também tem princípios. E vários princípios que fundamentam a prosperidade dele e dela. Os princípios são o fundamento no qual a prosperidade deve ser construída. Eu quero tratar isso com você hoje. Esse é o cerne da mensagem. Nós precisamos entender que se você convive com uma pessoa que vai te oferecer sempre uma vantagem, ou que, eu me lembro uma vez que tinha uma pessoa, um engenheiro, trabalhava para nós, e fez uma obra para nós há muitos anos atrás, num prédio enorme, uma pintura, na época de reforma. E essa pessoa, então, contou para nós, eu lembro no contrato, que a gente fazia os preços, a gente fazia tudo, a gente comprava, a gente entregava, a gente acompanhava. E o contrato, ele pedia tinta Coralatex, acrílica, eu não me lembro bem a cor, era tipo aquele begezinho claro assim, tipo um amarelo clarinho, para fazer há muitos e muitos anos atrás. Uma quantidade enorme de pintura, muitos metros quadrados, milhares de metros quadrados. Uma obra que para nós era grande. E a tinta especificada era essa. E esse engenheiro, então, ele pediu uma quantidade menor dessa tinta. Aí ele foi e comprou uma tinta de uma marca muito inferior, que eu nem vou falar aqui a marca, mas uma marca ruim de tinta. Na boa, eu posso falar, mas dá ruim. Eu não vou falar a marca, mas bem ruim. E ele pegava, então, ele colocou naqueles negócios de computador, fez a mesma cor. E ele então misturava, ele tirava da lata da Coralatex, da especificação, usou uma vez só, e começou a encher aquela lata com a outra tinta da mesma cor. E pintamos tudo. E depois ele contou para nós como se fosse maior vantagem, que ele trouxe um ganho para a obra. Olha isso, não é esquisito? É a mesma coisa que você ir num salão de beleza, as meninas aqui, e você pagar um esmalte top, Revlon e tal, e tem um esmalte, não sei se é Bic, qualquer um ruim lá, que aí ela usou na mãe dela, nela, na mãe dela, na irmã dela, nela de novo, acabou com Revlon. Aí botou o ruim na mesma cor, e você pôs. Aí quando você abre a maçaneta do carro, né? Puxa, que azar. Mas na verdade o esmalte é ruim. É um engano, uma mentira. Nós demitimos essa pessoa, nós fomos lá e repintamos outra vez e tratamos com clareza junto ao cliente do problema acontecido. A nossa empresa comete falhas, nós temos milhares de pessoas, mas uma coisa que levou a Terraço até aqui foi confiabilidade. Esse é um princípio que eu quero chamar a atenção. Verdade. Estranha muitas pessoas que chegam para trabalhar conosco em cargos de gestão, a orientação que eles têm: fale a verdade
para o cliente. Abra os problemas para o cliente. Não esconda nada do cliente. E isso conflita muito, porque muitas pessoas não conseguem fazer isso e mentem e escondem. Em primeiro lugar, porque tem princípios errados ou tem construções erradas lá dentro. Eu queria te desafiar, porque Deus quer fazer algo novo na sua vida, para te impulsionar para uma carreira de sucesso. É preciso você ser confiável. É preciso você falar a verdade mesmo, ou a verdade verdadeira, sem omitir nada, ser claríssimo. Isso, com o passar do tempo, eu posso dizer isso para você, e é verdade, todos os nossos clientes sabem que, quando me chamam para uma reunião, e os nossos gerentes de contrato, os nossos diretores, sabem, eu vou falar a verdade. E eu, às vezes, exponho mais problemas do que eles estão vendo. A causa do problema não é isso que você está vendo, tem isso aqui também. E nós estamos trabalhando isso e vamos resolver. Por isso é importante você ser claro. É importante você ser verdadeiro. É importante quebrar o orgulho e assumir erros. Tem gente que tem muita dificuldade, eu convivo com muita gente o tempo todo, nos negócios, de ser verdadeiro porque não quer assumir que errou. Porque tem gente que nunca erra, já viu? Você conhece gente assim? Não é? Eu não, de jeito nenhum não é erro, não. Nós somos muito bons. Eu não estou falando disso, isso aqui é um erro. Somos bons, mas isso aqui é um erro. Tem que assumir o erro, não assume de jeito nenhum. E isso vai minando a construção onde Deus quer te impulsionar. Ouça bem o que eu estou dizendo para você. Deus quer impulsionar a sua carreira. Deus quer abençoar a sua vida. Há uma bênção que enriquece e não traz males, mas precisa ser alguém honrado, admirado, respeitado, porque tem princípios. Muita gente vai gostar de você porque você é um bom vendedor. Muita gente vai gostar de você às vezes e da gente porque a gente é carismático, ou porque a gente é bonzinho, ou porque a gente até é esforçado demais, ou trabalha muitíssimo, ou tem muita energia. Mas problemas de caráter vão fazer as pessoas fugirem de você. Vão fazer aquela fumacinha. Ah, pois é, estou pensando em contratar fulano de tal. Olha, ele é ótimo, mas... né? De vez em quando você ouve aquela pessoa ali, tem uma fumacinha aí. Isso corrói a sua carreira. Você precisa fazer como Jabez, um homem, uma mulher que tem um compromisso com princípios, e você pode tomar esse compromisso mais profundamente hoje. Você vai receber a bênção de Deus se você fizer aquela oração. Qual oração, pastor? Deus, alarga as minhas tendas, me prospera, aumenta os meus negócios, me abençoa com a bênção do Senhor que enriquece, sem trazer dores, me ajuda, eu estou comprometido com o Senhor, eu vou dar bom testemunho, é sério, é para valer mesmo. E Deus, com certeza, alargou as tendas de Jabez, ele diz, Deus ouviu a sua oração, sem trazer dores. Porque as pessoas que têm problemas de caráter, elas mentem dentro de casa, elas querem muito dinheiro, elas correm atrás e por causa de ganância, elas acabam ferindo outros princípios, da honestidade, da lisura, da bondade, da clareza. A pessoa gananciosa, ela não tira nem a mão do bolso para dar nenhuma esmola, nada. Ou às vezes faz isso algumas vezes, mas é tão ganancioso, gananciosa, que não aceita perder. Pois bem, eu estou para te dizer uma coisa aqui, que negócio, estão aqui vários empresários, vários executivos, vocês que estão aqui, negócios, tem hora que dá ruim, meu irmão. Dá prejuízo, tem operação nossa que fica no vermelho. Ah, isso não existe. Ah, então eu estou num outro planeta. Mas existe coisa que dá errado. Né? E o que dá errado é aí que você tem que cumprir até o final. Mas eu vou cumprir. Quantas obras nós entregamos no prejuízo, respeitando o cliente? Tratamos e recebemos aquilo que era devido, ou que foi possível o cliente remunerar a gente com um tipo de reivindicação, que era certo, nunca quisemos receber nada a mais. E recebemos o que era ali, o que deu para receber, o que foi justo e acordado. E ficamos satisfeitos e entregamos a obra no prejuízo. Pois bem, a nossa empresa tem 48 anos, nunca deixamos de entregar um contrato. E muitos foram com muito prejuízo.
E aí o que acontece quando você vai contratar uma empresa para fazer alguma coisa? A Terraço é confiável. Se essa obra é uma obra importante, ela vai entregar a obra para você. E isso vai espalhando assim. E é isso que a gente quer. Então, a Bíblia fala que o nosso testemunho vai na frente da gente. E a glória de Deus vai atrás. E Deus vai abençoando a gente. E vai conduzindo a nossa vida. E quando a gente passa por dificuldades, Deus está com a gente. Mas eu quero chamar a sua atenção de novo. Princípios são a fundação. A fundação. Eles são o fundamento no qual a prosperidade, a sua trajetória, aquilo que você está vindo aqui para ouvir de Deus, para usar seus dons, seus talentos, como conectar com o propósito de Deus para a sua vida. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Deus vai te abençoar demais. Você precisa estar com a fundação firme. Porque se você esconde alguma coisa, se você não paga o imposto lá, se você não faz alguma coisa, de repente, alguma coisa vai acontecer, vai ruir tudo. Corrói tudo. E grande é a queda, é para a nossa vergonha. Tem empresas que eu vejo pessoas, por exemplo, não sei, às vezes você pensa diferente, mas eu estou sentindo no coração, vou falar sobre isso, estou falando sobre princípios. E lembra bem, eu sou um pastor empresário, então tem misericórdia de mim. Eu tenho que falar isso. É importante você saber uma coisa muito séria. Tem gente que a empresa quebra, endivida a empresa, deve gente. Aí a empresa deve pessoas, deve tudo, deve outras empresas. E outras empresas quebram por causa daquilo e tal. Mas o dono tirou o dinheiro todo antes. E ele está bem. Não, eu estou bem. A minha empresa que quebrou. Mas isso é legal? Será que Deus não vê essas coisas? Deus vê essas coisas. E gente que faz isso, em geral, é muito triste, é muito ganancioso, tem uma tortura aí, precisa endireitar alguma coisa, e isso faz tanto mal. E não é a bênção de Deus que não traz males que está ali. Não é a bênção que enriquece. Às vezes vem riqueza, mas vem com dores. Perde família, perde casamento, começa a beber muito, começa a usar droga. A quantidade de empresários, executivos estão usando cocaína é uma coisa de louco. Nós estávamos conversando ontem à noite, eu e o Rodrigo, um amigo que está aqui, que depois vou honrá-lo para você, mas as pessoas estão usando droga, tudo isso para ficar mais ativa, tomando remédio, porque quer performar mais, quer mais, quer mais. Não. Jesus ensinou para mim e para a gente, busca em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, ama a Deus, ama as pessoas, e as coisas vão dar certo para você. Guarda os princípios, seja sério, trabalhe muito, muito comprometido, muito correto, muito sério. Deus vai te honrar, e as coisas vão dar certo para você. Vai trabalhar demais, pensa que a gente não trabalha, vai trabalhar demais. Mas, terça-feira é minha célula. Mas, isso me mantém conectado, a gente ama as pessoas. Então, queridos, os princípios são o fundamento da nossa prosperidade. Eu quero ler esse texto para você, para trabalhar um pouquinho ainda sobre princípios, para a gente ver algo que pode acontecer com a sua vida. Essa história é a história de quando Jesus escolheu seus primeiros discípulos, entre eles o apóstolo Pedro. Pedro e André, seu irmão, foram escolhidos aqui nesse momento. Vamos ver aqui então, Lucas 5, 6 a 8 diz assim: quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinal aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram. Quando Simão Pedro viu isso, ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, porque eu sou homem pecador. Esse cenário era o cenário de um homem, como se tivesse um homem desanimado. Eles tinham tentado pescar a noite inteira, a madrugada inteira, e pescariam um trabalho duro, e eram vários que estavam ali e não pegaram peixe nenhum. E às vezes você está assim, tentando, e não pega peixe nenhum. E aqui existem vários princípios que vão te estimular a manter-se conectado com Deus e estar dentro desses limites para que você seja muito abençoado. Primeira coisa, exaustos, Jesus chega de manhã, ele estava arrumando a rede para ir embora para cá dormir. Eles estavam de turno virado. Eles estavam acordados, talvez há 36 horas. Você imagina que o que aconteceu aqui? Eles não tinham pegado nada.
Eles encontram Jesus, Jesus falou, pode me emprestar seu barco? Eles emprestaram o barco para Jesus. Ou seja, eles colocaram a empresa, o negócio deles a serviço de Deus. Isso é algo que eu quero ressaltar aqui com você, não vou ficar nisso. Mas você precisa entender que o objetivo desse evento é conectar a sua vocação profissional para ser usado por Deus também aonde você está. A posição que Ele te colocou. Deus precisa ter acesso ao seu barco, à sua ferramenta de trabalho. Para quê? Não é só para te prosperar, mas para te prosperar com a bênção que enriquece e não traz males, você precisa estar alinhadinho. Ou seja, Deus quer que você abençoe os outros. Que você ame as pessoas, que Deus tenha acesso ao seu barco, às suas ferramentas de trabalho, à sua posição. Então eles fizeram isso, e quando Jesus terminou, ele falou, vai ali e joga novamente naquele lugar, ali, um pouco mais à frente, ali, do lado direito do barco, joga a rede lá de novo, vocês vão pegar muito peixe. Ele falou, eu não vou, nós trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada. E Jesus falou com eles, e eles pensaram, conversaram, e Pedro falou para Jesus, olha, sobre a sua palavra, porque é você que está falando, ou seja, confiaram em Deus, nós vamos lá outra vez tentar. Sabe o que é que mudou aqui? Eles estavam trabalhando no braço deles, no esforço deles. É gente que não servia a Deus, gente que estava ali só pensando em si, trabalhando demais, se esforçando muito, virando noite, fazendo plantão, trabalhando demais e arrumando outras coisas para trabalhar mais ainda, para ver se o dinheiro vem, para ajudar a pagar as contas. E naquele cenário ali, eles estavam se esforçando e sofrendo muito. Desesperados, e o dinheiro não vinha, e tudo dando errado. Não tinha a bênção de Deus. Mas um encontro com Jesus, é isso que nós queremos aqui. Eles consagraram o seu trabalho a Deus. Jesus pode me usar no meu trabalho. Pode usar meu dinheiro, minha influência, meu Instagram. Pode usar Jesus, a minha empresa, os meus negócios. Pode usar tudo que eu tenho é seu. É seu. A partir de hoje, o Senhor tem acesso a entrar no meu barco. Isso é importantíssimo. E sabe o que aconteceu com esse encontro? Eles alcançaram, porque eles entraram dentro dos princípios de Deus para a prosperidade. Ouça isso. Entrega seu caminho ao Senhor. Entrega seu negócio ao Senhor. Entrega a sua carreira ao Senhor e fala, Deus me usa. Aliás, não é só você pedir, você não queira isso. Porque ser usado por Deus é a melhor coisa do mundo. É bom demais, a gente fica cheio, a gente transborda e Deus vai abençoando, porque na verdade a gente reconhece que tudo é dele, então isso é um ciclo virtuoso. Deus, eu vou priorizar o Senhor é o primeiro, o mais importante, tem acesso. Nesse cenário vem a bênção do Senhor. Joga ali, de repente você sai desse evento, seu coração está aí alinhadinho com os princípios de Deus, você sai desse evento, joga a rede ali, mas a mesma rede. Às vezes você tem que mudar de negócio, mas muitas vezes, dentro do seu próprio ambiente de trabalho, do seu ecossistema, é só uma mudadinha de direção, a prosperidade está do seu lado e você não está vendo. Fique atento à voz do Espírito de Deus. Você está num ambiente para isso. O que eu não vou falar com você, Ele vai falar com você. Pode mudar a sua vida um evento desse. Se você alinha coração, Ele vai dar uma viradinha. Deus vai te honrar. Joga ali. A mesma coisa, o mesmo barco, a mesma rede, as mesmas pessoas, não mudou nada. Só um ajustezinho ali. Pegaram uma grande quantidade de peixes. Ficaram maravilhados. Afasta de mim, sou um homem pecador. Meu Deus, o que é isso? Isso nunca aconteceu. Agora veja bem aqui que eu quero mostrar para você um outro princípio. Então, primeiro, houve uma mudança. Fala assim comigo, houve uma mudança. Eles tiraram o controle da vida profissional da mão deles e depois entregaram para Deus. Essa é a grande mudança. Deus teve acesso. E aí então a bênção alcançou eles. Uma ideia nova. Muitos peixes. Muitos peixes. Veja bem, o que aconteceu quando veio a prosperidade? Eles foram testados. Quando vem a prosperidade, fala assim comigo, barco cheio é que afunda. Você já ouviu falar que quando você está crescendo a empresa, o maior risco de você quebrar é quando você está crescendo? Porque você está expondo mais caixa. Porque você está indo muito para frente. E se você for ganancioso demais, gananciosa demais,
você expõe tanto o seu caixa que de repente alguma coisa dá errado, você não consegue formar equipe, seu atendimento cai, tudo começa a ficar ruim, porque você quer mais, e você dá o passo maior que a perna, e de repente as redes começaram a querer romper, eles iam perder o peixe. Ia quebrar, o barco ia afundar. Se eles quisessem colocar aquele peixe tanto, primeiro que a rede ia romper, segundo, que não cabia no barco, eles iam desperdiçar ou o barco ia afundar, porque tinha peixe demais num barco pequeno. E às vezes a gente precisa medir os nossos passos. Ouça isso. E muitas vezes Deus vai te abençoar de tal maneira, e eu vejo aqui uma coisa muito legal que o seu Elias faz, eu já estou aqui honrando, né, esse homem de Deus que está aqui. Muito obrigado por você ter vindo, dá uma salva de palmas para ele aqui. Aí, glória a Deus. Sabe o que eu vejo o seu Elias fazendo? Ensinando outros. Esse foi muito abençoado, a vida dele é ensinar os outros a prosperar, a fazer o que ele faz. Em vez de ele reter só para ele, quero, só para mim, ele vai impulsionando os outros. O que acontece? Prosperou demais. Porque no reino do céu, a gente tem que chamar o barco dos amigos e falar: vem para cá, está dando certo, eu vou te ensinar. Pega peixe também para você, eu não dou conta de tanto peixe. No mundo, nunca uma pessoa vai pensar assim, mas Deus nos dá de tal maneira que a gente precisa dar aquilo que de graça recebemos. Nós precisamos transbordar, porque senão o barco afunda, senão a rede rompe. O que eu quero dizer com isso? Você precisa amar as pessoas, você precisa ensinar as pessoas, nós precisamos nos dedicar a elas, nós precisamos ser aqueles que estamos trabalhando no setor da empresa, que queremos levantar outro para assumir o nosso lugar, deixar alguém treinado e pronto, e não tem insegurança de que alguém vai tomar aquele lugar da gente. Se eu sou um bom treinador, eu nunca vou ser demitido. Ponha isso na sua cabeça, pelo amor de Deus. Se nós somos ótimos em desenvolver pessoas, qual a empresa que vai mandar você embora? Antes o contrário. Vistes um homem excelente em tudo aquilo que faz, será colocado no serviço real, vai crescer, vai virar chefe, vai virar diretor, vai para cima, vai ter seu negócio, porque você consegue fazer o mais difícil, que é desenvolver pessoas. Não tenha insegurança vai fluir através de você, abençoe. Aqui, as redes se romperem, eu já trouxe aqui uma pincelada para você, quantas vezes nossa empresa, a gente cresceu rápido demais, e nós vimos um tamanho de um problema enorme, dificílimo de sair. E nós tivemos que nos virar, para ir costurando rede, para manter, como é que vai fazer? Erramos, porque fomos às vezes mesmo gananciosos, querendo mais, e não estávamos preparados, e o barco pode afundar, a rede pode rasgar, a sua integridade pode ser corrompida, ou pode ser questionada, porque você começa a atender mal os outros. Péssimo. Às vezes você não consegue pagar uma conta, porque você fez uma conta maior do que você devia. E não pensou. E a gente pensa que tudo vai dar certo. E muitas vezes erramos. Então esse princípio, eu quero trazer no seu coração algo muito poderoso. Dar. A palavra de Deus fala: a melhor coisa é dar do que receber. Dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, ser-vos-á dado. A Bíblia está dizendo que você vai plantar uma sementinha de milho, mas vai nascer um pé de milho e que ele vai dar várias espigas com muitos grãos. Semeie na vida dos outros tempo, amor, sua vida, pregue o evangelho, salve as pessoas. No ambiente de trabalho, você precisa dedicar seu amor, seu tempo, seu dinheiro. Aqui eles deram dinheiro mesmo. Quantas vezes, nosso Deus tem acesso ao seu dinheiro mesmo? Porque se não tiver, não vai ter a bênção que enriquece. Você vai trabalhar muito mesmo, pode até ficar rico, pode ganhar muito dinheiro. Sabe o que vai acontecer? Perde família, tudo.
né, pode perder muita coisa na sua vida, muito ruim. Muito ruim. Não faça isso. Busca Deus primeiro. Ame a Deus primeiro. Se dedique a Deus primeiro. Ame as pessoas primeiro. Esteja conectado, servindo primeiro. Quando nós estamos servindo, por isso nós somos uma igreja em célula, que ama as pessoas, que vive o amor de Deus para transformar o mundo. A gente quer as pessoas pertinho, a gente atende as pessoas, a gente ama as pessoas, a gente se dedica a elas. Eu quero incentivar você a fazer isso, porque você entra dentro dos princípios. Ah, mas eu não tenho tempo, meu Deus! Será que você tem menos tempo que eu? Será? Se tem, está errado. Porque você está fazendo demais na força do seu braço, entra nos princípios, Deus vai te honrar, vai fazer as coisas dar certo. Jesus falou, todas as coisas, eu sei que você precisa delas, eu vou te abençoar, ainda vou te dar ainda mais. A palavra de Deus fala que Deus dá boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, você vai ter que dar para os outros, você vai fluir, você vai cumprir propósito. Aleluia. Então, queridos, é importante você entender que performance sem princípios não funciona. Os princípios nos garantem avançar em performance, crescimento, sem dores. Eu quero trazer assim essa palavra para tentar trabalhar, mudar o seu conceito mesmo. Mas pastor, como você faz? Eu sirvo a Deus o tempo inteiro. Eu sou uma pessoa só aqui na igreja, aqui no altar, lá na empresa. Não sou duas pessoas. Não tenho vida separada. Ah, minha vida profissional, minha vida ministerial. Não, é tudo uma coisa só. Lá também, quantas pessoas entregam a vida para Jesus na empresa? Nossa dedicação é servir a Deus na empresa. Jesus tem acesso ao nosso barco. Nós queremos agora fazer tanta coisa. Tem tanta coisa que nós estamos desenvolvendo para aumentar a eficiência da pregação do Evangelho na empresa de maneira inteligente. É pena que eu não vou falar sobre isso aqui, mas tem tanta ferramenta poderosa. E Deus vai te dar tantas ideias, você pode fazer tantas coisas. E hoje aqui também você vai ver muitas coisas no decorrer desse evento, que a gente vai oferecer para você ideias e ferramentas que você pode usar na sua profissão, para ganhar pessoas para Jesus, para amar as pessoas, para cuidar muito bem delas. E é isso que Deus espera de nós. E conectá-las às nossas células, à nossa igreja. Porque se esse não for o meu propósito, não faz sentido. Qual é o seu propósito? Quando nós estamos dentro do princípio de Deus, Jabez teve suas tendas alargadas, sem dores foi abençoado. Pode ter certeza. Abraão, na época, foi o homem mais rico. O pai da fé era riquíssimo. Ele precisava ter influência e riquezas para alcançar, para ter exércitos e tudo, para ser pai de multidões e para iniciar uma nova nação. Deus então levanta aquele homem, mas usa toda a sua influência para Deus. Um homem obediente, um homem que Deus falou, olha, vai sacrificar seu filho, vou agora. Falou de noite, de manhã, já estava pegando o menino, vamos embora. Obediência a Deus, amor a Deus, amor a Deus. Amor às pessoas, muito mais do que aos negócios. Este é o segredo. Jesus falou, põe seu coração no lugar. Me busca, não fica preocupado com roupas, não fica preocupado com o dia de amanhã, não fica preocupado. Preocupa comigo, preocupa em me agradar, me serve, faz a minha obra, ama as pessoas, me ama primeiro e eu vou fazer as coisas darem certo para você. Deixa eu deixar uma coisa aqui bem estranha para você. Eu não estudei. Eu tenho um curso de administração incompleto e teologia também incompleto. Não consegui por falta de tempo mesmo. Você acredita nisso? Aí você vai falar, meu Deus, como é que é isso, pastor? Como é que é essa empresa desse tamanho? A bênção de Deus enriquece. E é tudo para Deus. Tudo é para Deus. Sem trazer dores, sem trazer sofrimentos, com a família pertinho. Quero dar uma palavra de Deus para você. Jesus disse assim, todo aquele que largar pai, mãe, ou seja, família, hein? Filhos, mulher, negócios, no texto diz fazendas, por amor de mim,
A gente fala muito isso, né? Nega a si mesmo, não é isso? Mas olha o prêmio que você recebe muito mais, você recebe 100 vezes mais nesta vida de pai, de mãe, de mulher ou marido, de filhos e de negócios. Você recebe 100 vezes mais. Ou seja, o que Jesus está pedindo para a gente é a gente tirar o nosso coração do trono. É a gente negar nós mesmos sim, e servir a Deus sim. E amar as pessoas, e testes são pedidos. Porque é tão comum a gente ouvir, eu não posso fazer isso, porque eu não tenho tempo. Que isso nunca aconteça comigo. Porque terça-feira eu não viajo, terça-feira eu tenho célula, meus clientes sabem. Os chefes, os diretores, os donos sabem. Os meus parceiros comerciais sabem, inclusive eu chamo eles. Então todo mundo sabe, terça-feira não me chama não, que eu tenho minha célula, não tem reunião. Aí no dia do GD, também não posso, olha, hoje eu não posso, tenho que voltar mais cedo porque eu tenho um compromisso. Ponto. O que é mais importante para mim já está definido. E quando nós servimos a Deus e amamos as pessoas, Deus faz as coisas dar certo para a gente. Deus põe as pessoas certas, Deus te dá uma ideia. Joga a rede ali, ó. E você vai ver o que vai acontecer com você. Tem tantas promessas. Tem promessa para pagar os impostos. Eles perguntaram os discípulos de Jesus, seu mestre paga impostos? Sim, ele paga. De primeira. Por quê? Porque sabiam que Jesus pagava. Então tá bom, então me dá aqui. Eu estou querendo cobrar de Jesus agora e de você o imposto de 2 dracmas. Cadê o imposto? E aí, um discípulo chega para Jesus e pergunta, Jesus, antes dele falar, Jesus fala, você está chateado que estão cobrando imposto de você? Você acha certo? Eles cobram deles também, dos filhos deles também, ou cobram só de você? Ou seja, Jesus sabe que é difícil pagar imposto, porque muitas vezes é mal usado. Mas Jesus falou assim, nós temos que dar bom testemunho. Vai lá, ó, no rio ali, ó, ou no mar, ó, pega o anzol e joga lá. No primeiro peixe que você pegar, você vai abrir a boca dele lá, cuidado, hein? Pega lá 4 dracmas, a moeda. Pega as moedas. Dentro daquele peixe tem um dinheiro para a gente pagar o imposto. Para você dar bom testemunho. Irmãos, eu quero dizer para você que você está falando com um Deus que preza tanto pela vida coerente, e o amor a Deus tem que ser tão mais importante, que Ele trabalha para quem nele confia, e que se a bênção que enriquece vier sobre você, como fez com Pedro, André e os outros que estavam com eles, alcançou também os outros, todos os outros barcos. Se essa bênção te alcançar, você vai prosperar demais. Ouça isso, porque Deus está trabalhando por você. Deus é poderoso para fazer milagre, para você colocar seus impostos em dia. E Deus queira que você queira fazer isso hoje. Você queira alinhar seu coração, viva isso. Jesus pode te abençoar com uma bênção. Que você vai pegar peixes com dinheiro dentro. Agora você imagina, meu negócio, eu vou dar um exemplo, né? É como se fosse assim, eu vou lá fazer aquela obra, mas na hora que eu estou cavando lá, eu acho uma mina de diamante. Já pensou? É mais ou menos isso. Ô, pescador, pega o peixe, na hora que você abrir tem moeda de ouro lá dentro. Não é um peixe, é um peixe com moeda. Já pensou? É isso que Deus quer fazer na sua vida. Então, queridos, essa primeira mensagem é tão importante. E eu queria voltar ali para mim, Urias, o pessoal aqui, o último slide. Eu vou fazer aqui uma chamada para você, para a gente dar sequência no evento. Eu estou dando aqui uma palavra do meu coração para você. E esse é o segredo da nossa vida. Porque hoje eu posso dizer para você, meus filhos são líderes de célula, meu casamento é uma bênção, amo a minha esposa, está aqui comigo, meu pai está aqui comigo, minha mãe é um tesouro, todos se converteram. Eu fiquei vendo, fui o primeiro a converter. E hoje eu glorifico tanto a Deus, nós somos 4 irmãos. Todos os meus irmãos são cristãos, meus sobrinhos praticamente 100% já são, acho que todos são cristãos. Todos. Faltam 2 para batizar ou 3, mas estão na igreja. Meu pai, minha mãe,
Minha avó faleceu com 104, 103 anos. E com 94 anos nós batizamos a nossa avó. Eu glorifico tanto a Deus. E assim, sabe por que a gente tem gratidão a Deus? Porque a gente tem muito mais do que a gente merece. Vou falar uma coisa para você estranha. A gente trabalha muito, esforça demais mesmo, e o mais importante é a gente estar dentro dos princípios e colocar Deus em primeiro lugar, e amar as pessoas e querer devolver aquilo que a gente recebeu. E a bênção de Deus que fez a gente crescer assim. Hoje nós estamos assim, Deus pode dar mais, Deus pode mexer, pode diminuir. Não tem problema que a nossa alegria não está nessas coisas. Mas se a gente tem, a gente pode, a gente usa os nossos dons para amar o próximo, para servir a igreja, para servir as pessoas. Esse aqui são fotos da Itus. Nós temos um stand da Itus aqui embaixo. A Itus é o braço social da Central. Nós estamos com um site novo, você daqui a pouquinho vai ver um vídeo, você vai poder acessar itus.org, é itus.org, você vai encontrar, você vai ver que o símbolo da Itus, que é aquele Uzinho ali, é a partezinha de trás do C da Central, aqui, sustentando aqueles... Ali significa que é a Central sustentando pessoas. Ou seja, a nossa igreja tem esta organização, que é uma associação para desenvolvimento de pessoas. Nós vamos fazer outros trabalhos também com esporte, com educação, mas nós focamos no desenvolvimento de pessoas, não é? Onde nós estamos plantando igreja no sertão do país, em locais de extrema pobreza, em outras partes também. Agora vamos começar lá em Angola. Nós fazemos transformação social por geração de renda, como resposta do Evangelho. O que nós fazemos? Nós entregamos para essas pessoas treinamento, capacitação, ferramentas de trabalho, ensinamos. Temos professores constantemente ensinando eles as melhores técnicas para eles aumentarem a produtividade, célula, pregação do Evangelho, não é? Batismo, conversões, aos montes. Nossas células lá estão lotadas, está uma maravilha. E nós já alcançamos mais de 2.000 pessoas através desse trabalho que nós vamos mostrar para vocês, que começou assim, agora vai crescer demais, você vai poder participar. E o primeiro projeto que a gente fez é chamado Sertão do Bem. Nós temos um stand da Itus aqui embaixo. Quando você sair para o almoço, não deixa de ir lá, de visitar o stand, de ver o vídeo, de conversar. Talvez você encontre lá um mel que a gente faz, é totalmente diferente, o mel do Piauí, do sertão, sem agrotóxico, extremamente top. Se eu ficar aqui, vou fazer propaganda demais para você, mas é uma alegria. Eu tenho aqui, ó, eu uso, às vezes, para você saber, eu uso aqui uma correntinha. E aqui não é um crucifixo, aqui é um cactus, para me lembrar certinho que eu tenho um compromisso, né, com essas pessoas aí do sertão que estão recebendo dignidade, as mulheres estão tendo oportunidade de trabalho, onde não tem nada. Nós estamos dando recurso, investimento para eles aprenderem a trabalhar, e nós já gastamos alguns milhões de reais para desenvolver essas pessoas, e as famílias sendo transformadas e aprendendo a trabalhar. E nós temos aqui parceiros desse projeto muito especial, que eu quero honrar, que é o Tiago e a Ana. Levanta para nós. Isso, obrigado. Tiago e a Ana são muito queridos, são donos da Mel Wenzel, que é parceira. A gente só faz isso. A gente faz a parte da igreja e a parte do investimento, da gestão do projeto, mas eles compram todo o mel que eles produzem. Invasam e distribuem. Dá mais uma salva de palmas para eles. Isso. Esse sonho nasceu no coração desse Tiago aí, que ele falou para nós, nós compramos a ideia e falamos, uau, vamos fazer isso. Vamos gerar dignidade para quem não tem oportunidade. E a igreja crescendo, e as pessoas entregando a vida, e sendo transformados, e sendo libertos de vício, e casando. Uau! Não tem preço. Então eu termino aqui te convidando para assistir um vídeo da Itus, e a gente vai dar sequência, e vamos receber depois a nossa palestrante, que você vai conhecer já já, com muito carinho. Quero honrar aqui, já de uma vez a Isabela, muito obrigado, o Ricardo, que vieram. Vocês vão conhecer uma história poderosa. Eu quero muito deixar para você esse sentimento de usar sua vida, sua carreira para cumprir o propósito de Deus. Se a gente entra aqui, Deus vai te abençoar de maneira tão especial. Prepare-se para o novo de Deus na sua vida.